Fala galera do canal que está acompanhando a gente aí mais um conteúdo novo, dessa vez com preparação física no futebol, com Juliano Valim do Atlético Paranaense. Roda a vinheta, diretor, o professor vai se apresentar agora. Professor? Beleza? Um prazer imenso poder estar aqui no canal de vocês, né, e poder trocar essas informações, fazer esse bate-papo, né, e poder contribuir aí com o conteúdo que vocês vêm apresentando no canal de vocês, que é muito bacana, muito realmente produtivo, tá? Primeiramente, trabalho no futebol já há uns 15 anos, né? Também fui ex-atleta, e dentro da graduação me formei em Educação Física e Fisioterapia, especialização em treinamento, sempre em treinamento, e tenho passagens aí pelo Corinthians, pelo Santos, agora no Atlético Paranaense e também nos Estados Unidos, morei 2 anos e já trabalhei em todas as categorias de base, né? Já trabalhei com idades menores, né? Desde sub-10, sub-11, e aí, claro, passando por sub-15, 17 e 20, aspirantes e profissional também. Então, professor, a gente separou algumas perguntas, vamos começar a fazer o rodízio aqui. Lucas? Bora lá. Boa noite, professor. Nesse futebol moderno de hoje, a preparação física vem crescendo, né, professor? E como que você trabalha essa preparação física do time? Você trabalha em especificidade por cada posição, ou você trabalha já juntou tudo e trabalha já essa união do treino todo? Bom, dentro do contexto, né, de formato de jogo, né, vamos pensar assim, do modelo de jogo, com certeza é importante levar em consideração as características individuais e da posição de cada atleta, né? Então, hoje no alto desempenho, falando no alto nível, com certeza nós temos meios de controle, né? Principalmente relacionado à carga externa, né? Aquilo que ele realiza dentro dos treinamentos e do jogo, que nos dão as informações, né, específicas de cada atleta. E dentro, né, dessas informações, a gente consegue modular, né, os treinamentos de acordo com cada especificidade, né, de acordo com cada posição e característica também do atleta. Por mais que, às vezes, a gente tenha a característica da posição, mas também a gente entende que o atleta ele pode estar jogando na mesma posição, mas ter, né, comportamentos diferentes, ter características de jogo diferentes, né? Então, vou citar um exemplo bem simples, né? O lateral direito. Tem um lateral, às vezes, com característica mais de avançar, ser bem agressivo, ser bem ofensivo, né? Com transições o tempo todo, né? Então, é aquele que rompe linha o tempo todo, ataca o tempo todo, e já tem um lateral, né, que ele já tem a característica mais defensiva, né, que ele sustenta mais a linha, que ele vai na boa, né? Então, essas características, com certeza, são levadas em consideração na hora de modular o treinamento, né? Então, hoje, com o novo cenário no futebol, o preparador físico ele não trabalha de uma maneira geral somente a parte física, ele está muito envolvido, né, dentro da distribuição e controle das cargas de treinamento, e dentro disso ele precisa ter muito conhecimento, tanto da parte tática, né, tanto da parte complexa do jogo, quanto das características de cada treinamento. Então, um exemplo, quando eu vou realizar um rondo, eu preciso entender o que aquele rondo vai me gerar de demanda metabólica, de demanda mecânica, de carga tensional. Se eu vou abrir um pouco mais o jogo, né? Se eu vou fazer um meio campo,
Eu preciso entender o que aquele jogo vai me oferecer em termos de demanda física, né? E de que forma eu possa estar manipulando as regras, o tamanho, o número de jogadores dentro desse jogo, a fim de favorecer os estímulos físicos, né? E E de acordo com cada posição também. E você utiliza esses fundos de acordo com o modelo de jogo também? Tenta encaixar o treinador, no caso? Com certeza. É claro que isso é uma função, é uma distribuição, é um planejamento que é feito junto com o treinador, né? Junto com a comissão inteira, não somente com o treinador, né? E isso, com certeza, segue muito mais a característica do modelo de trabalho do treinador, né? De fato, a gente pode interferir e ajudar, contribuir nesse sentido, mas o modelo, né, das regras, do conteúdo, com certeza vem muito mais da área técnica. Porém, nós podemos contribuir muito nesse sentido, né? Então, é por isso que o preparador físico, hoje em dia, ele precisa não só entender mais da parte física, mas cada vez mais ter consciência, ter capacidade, ter formação para entender a parte tática, a parte técnica, né? E quais as exigências que o jogo impõe, né? E de certa forma, de que forma ele pode contribuir para o desenvolvimento, né? E para a evolução de cada atleta dentro do modelo do treinador. Né? Então, você pega equipes aí, só para finalizar, você pega equipes aí, por exemplo, o Atlético. O Atlético tem um modelo protagonista, tem um modelo de que ele propõe o jogo, né? Então, é um jogo extremamente intenso, é um jogo de pressão alta e é um jogo de posse, né? Onde ele quer ter o controle do jogo, ele quer ter o domínio do jogo e, quando tem as oportunidades, ser bem agressivo também. Então, eu preciso me adaptar a esse tipo de trabalho e oferecer dentro, né, das necessidades físicas, estímulos que favoreçam nesse sentido. Você vai pegar uma outra equipe com uma característica mais defensiva, com um formato de transição, já são outras necessidades físicas que esses atletas precisam. Então, isso interfere bastante em relação ao modelo de treinamento. Hoje o preparador físico, né, professor, é mais um auxiliar do que um preparador físico. Então, os clubes mesmo preferem contratar um cara só que faça as duas funções. Isso acaba gerando isso. Isso que ele está falando aí agora. Assim, dentro da realidade do futebol ainda está bem definida a função do preparador físico de cuidar física do atleta, né? Seja no sentido de prevenção de lesão ou seja no sentido de performance, né? Porém, o preparador físico, como eu citei, ele precisa estar envolvido, estar diretamente relacionado do campo e cada vez menos, né? Nós fizemos trabalhos analíticos somente físico, né? Então, a maioria dos trabalhos eles estão dentro de um ponto de jogo, né? Então, em porcentagem, nós temos aí 15, no máximo 20% do tempo de exposição a treino voltado somente para a parte física, complexo do treinador, do jogo e do modelo de jogo. Alguma coisa? Teve um professor que deu aula pra gente, né, que é o Renato Buscaroli, né, que ele está no Novo Horizontino, que ele comentou algo parecido com isso, que hoje em dia não tem mais espaço só para o preparador físico que trabalha só com as capacidades físicas, né? Ele tem que entender um pouco do jogo também para estar trabalhando, desenvolvendo o trabalho dele. Um trabalho em conjunto com o técnico também, né? Hoje a preparação física está muito mais ligada, como o Lucas falou. Não é só o preparador físico, não é só contratado responsável pela preparação física, mas sim também como auxiliar. Às vezes, quando o técnico está suspenso ou está expulso, quem vai comandar é quem? É o preparador físico. Hoje o Edu que tá lá com você?
Hoje eu estava no Aspirantes, né? E aí, por causa da pandemia, acabou que essa categoria nós acabamos tendo uma interrupção, né? Em função dos contratos, em função do tempo, enfim. E eu fui inserido junto com a comissão, estou inserido hoje junto com a comissão do profissional. Mas, de fato, realmente eu tenho mais contato com o Eduardo, né, o Eduardo Barros, né, que é um dos treinadores adjuntos ali, um dos auxiliares do Dorival. E a gente também trabalha no dia a dia. Nós temos características do treinamento e com certeza você caracterizar um fator como preventivo dentro de um modelo de trabalho, isso é errado, né? Hoje a gente sabe que uma lesão ela é multifatorial, né? E quanto mais controle nós tivermos sobre as diversas variáveis que se tem em relação a cada atleta, com certeza nós conseguimos minimizar, né? Então, um dos pontos principais que nós temos no nosso dia a dia aqui, das métricas do treinamento, ou seja, o quanto aquele atleta os treinamentos, de que forma que eu vou estar distribuindo isso durante a semana. Dentro do nosso modelo, um objetivo de variar os tipos de estímulos durante a semana, né? Então, não fazer treinos sempre com as mesmas características. Então, nós temos treinos com uma densidade maior, onde o volume ele é um pouco maior, né? Onde o tempo de execução e recuperação eles são mais extensivos, né? No sentido de gerar um jogo mais contínuo. Nós temos treinos com mais característica de força, né? Onde a mudança de direção, a aceleração e a desaceleração estão mais presentes. Então, são treinos onde geram essa carga mecânica específica relacionado à mudança de direção, ao jogo reduzido, né? Aos rondos, né? E nós temos também os treinos com características mais de carga tensional para volumes maiores, onde a gente abre o campo, onde métricas como distância intensa, né, que são as ações que podem ser consideradas ações relacionadas a uma carga de velocidade maior, né? Então, exemplo, a gente tem um controle assim aqui da metragem acima de 20 km por hora, que é uma metragem padrão da FIFA, que é utilizada, né? Nós temos a metragem de sprints e nós temos a metragem também da carga interna, né? Então, esse atleta ele é monitorado durante o treino com o frequencímetro e durante o treino a gente também pode observar o quanto esse atleta está pagando para realizar esse treino, né? É o que a gente diz, o quanto realmente aquele atleta está sendo exigido durante o treino. Então, esse com certeza é um fator que nos ajuda muito, né? Então, observar a carga, né, durante a semana, a distribuição dessas cargas e como, né, essas cargas estão sendo administradas é fundamental. Outro fator de controle é a percepção subjetiva. São todas as informações que o atleta nos oferece, né, tanto pré quanto pós-treino. Então, nós temos aqui um sistema de triagem pré-treino, onde o atleta ele responde um questionário, né, passando informações como sono, qualidade do sono, cansaço, estresse e também dores musculares. Dentro dessa triagem, se for, né, observado, se for identificado que o atleta está numa situação de maior risco, ele já é encaminhado ao departamento médico, né? E dentro disso a gente toma as medidas cabíveis, né, e necessárias dentro do próprio departamento médico através dos fisioterapeutas. Então, por exemplo,
Um atleta chega num dia seguinte, pós uma carga tensional alta, com uma dor na posterior da coxa, né? Era uma dor que ele não sentia, não é uma dor normal, não é uma dor comum, né? E esse atleta no dia seguinte apresentou essa dor. Nós, na triagem ali, na chegada dele ao clube, antes dele, né, se trocar, a gente já faz ali o controle e já encaminha para o departamento médico. O departamento médico já vai lá, faz as técnicas necessárias para que esse atleta se sinta bem, se sinta melhor, e dentro disso já faz o diagnóstico. Se esse atleta está bem e tem condições de treinar, realmente é só uma mialgia, uma dor consequente em relação ao treino, ele é liberado para treinar, né? Se é uma queixa muito aguda, que vem apresentando uma frequência, alguns dias, tem uma característica assim de maior risco à exposição e pode gerar uma lesão, esse atleta é poupado daquela sessão de treino, é realizado todo um trabalho de recover, e aí, dentro dos próximos dias, a gente vai observando e vendo se esse atleta já tem condições de voltar e está realizando os treinos normalmente. E outro fator importante é o pós-treino, né? Pós-treino, também a gente realiza aquela triagem, coleta do PSE, já observa como o atleta está. Se alguém tiver alguma queixa, já é encaminhado para o departamento médico, e ali também eles já fazem essa triagem. Isso é um dos principais fatores assim que tem nos ajudado muito, né, no sentido de controle e prevenção de lesões. Outro ponto específico é que todo início de temporada e todo início de um atleta dentro do clube, ele é avaliado, né, pelo departamento médico, e ali dentro dessa avaliação nós temos a avaliação cinético-funcional, ou seja, é observado todos os padrões relacionados à mobilidade, flexibilidade, padrão de força, né? Realizamos o isocinético, realizamos a força máxima dele isolada, e aí dentro disso nós podemos observar algumas disfunções, né? E dentro dessas disfunções nós podemos trabalhar de maneira corretiva. Então, um exemplo aqui, cada 2 vezes na semana, 2 a 3 vezes, dependendo do grau, né, de dificuldade e o grau de déficit que esse atleta apresenta, ele, antes do treinamento, ele é conduzido a realizar sessões corretivas, né, de treinamento, né, vamos dizer assim, sessões onde esse atleta realiza tanto exercícios de mobilidade, de flexibilidade, quanto exercícios de força, dependendo do que ele apresentou. Então, é bem específico mesmo, é bem individualizado. Cada atleta é avaliado, é verificado a disfunção, e dentro disso é realizado corretivos, e, claro, com certeza, essas avaliações elas têm uma periodicidade, elas acontecem com uma certa frequência, para que nós possamos observar se está havendo evolução e se os corretivos estão tendo efeito benéfico nesse sentido. Algum questionamento? Então, não. Diego? Professor, minha pergunta é sobre quando você trabalhou fora, esses 2 anos que você comentou no início. Quais os protocolos utilizados lá que você trouxe agora para sua volta ao Brasil? O que você utilizou lá que você conseguiu trazer para a atualidade agora, para os clubes que você passou? Bom, como eu disse, dentro da preparação física nós não temos muito tempo, certo? Dentro do tempo específico para o treino físico realizado de forma analítica, ou seja, o treino físico puro, que ele não tem bola, né? Nós não temos muito tempo. Então, nós precisamos meio que ser cirúrgicos na nossa intervenção, nos nossos estímulos, né? E o que mais, assim, eu realmente consegui evoluir, né, nos Estados Unidos
e conseguir trazer dentro do meu repertório de treinamento são dois aspectos. Primeiro, a eficiência do movimento, né? A eficiência mecânica. Então, de que forma que eu posso trabalhar com o meu atleta a fim de melhorar as principais formas de deslocamento dele dentro do jogo. E aí eu resumo especificamente a 3 tipos de ações, que são as acelerações, né, que presente o tempo todo no jogo, as que são as frenagens, né, que também estão presentes o tempo todo no jogo, e as mudanças de tipos de deslocamentos serem frequentes. Esse é o meu foco dentro do treinamento, tá? E dentro disso nós temos diversos aí na evolução de uma maneira correta, são esses 3 movimentos. Então nós temos vários exercícios coordenativos de habilidades neuromotoras para que tornem esse atleta mais eficiente, tanto para acelerar quanto para desacelerar e mudar a direção. Outro fator fundamental e que eu trago bastante foi, com certeza, o desenvolvimento em relação ao treinamento de força, né? Meu repertório em relação ao treinamento de força. Dentro do que eu posso citar como acredito que um dos principais conceitos relacionados ao treino de força, conceito, tá? E não método, é realizar os trabalhos voltados para a força com sobrecarga no mais alto padrão de qualidade de movimento no menor tempo possível, ou seja, realizar esses movimentos de força o mais rápido possível, com a maior velocidade possível. Então, dentro disso, eu entendo que, independente do movimento que eu escolha, independente do exercício que eu escolha, a minha ênfase sempre vai ser, primeira coisa, no treino de força, a técnica, tá? Segunda coisa, segundo fator fundamental, a velocidade da execução do movimento, independente dele qual for. E aí, por último, tá? É fundamental que isso, com certeza, vai influenciar nesses 2 primeiros padrões em relação à carga, tá? Então, principalmente na formação, né, no desenvolvimento dos atletas jovens, é muito importante que você tenha controle sobre esses 2 primeiros fatores para depois pensar em sobrecargas maiores, tá? Então, esse modelo, para mim, está muito assim, evidente, consistente, e é o que eu mais utilizo no meu dia a dia, e com certeza é o que mais se assemelha às condições daquilo que o atleta vai encontrar dentro do jogo, né? Eu, hoje em dia, não exponho mais meus atletas a altas cargas, né? A treinos de força máxima, treinos de 2, 3 repetições. É muito difícil colocar meus atletas, expor os meus atletas a esse tipo de estímulos. Geralmente são cargas moderadas, né? Com a mais alta velocidade de execução possível. Professor, quais são as principais dificuldades que você vem encontrando nesse período de pandemia para manter a preparação física da equipe? Bom, na verdade, agora nós acho que já passamos pelo período mais crítico, né? Realmente a reapresentação ali foi o período de maior tensão, de maior preocupação em relação aos atletas, em relação aos próprios treinos, né? As sessões de treinamentos, elas eram com muito cuidado, né? Com muita cautela, não só em relação às cargas, mas em relação
ao contato entre os atletas, né, ao risco de exposição e ao contágio, né? Agora, um fator preponderante em relação ao Atlético aqui é em relação aos cuidados, né, relacionados ao treinamento. Então, aqui nós seguimos um protocolo extremamente rigoroso, né, de controle do contágio, né? Então, todos os profissionais que trabalham utilizam máscara, né? Tentam se manter o menos expostos possível, né? Do ponto de vista de contato, de proximidade e relação, assim, de espaço, né? Então, geralmente a gente fica em espaço mais aberto, com distanciamento, né? E controle realmente do contato. Dos atletas, a gente tem a testagem, né? Na verdade, todas as pessoas envolvidas dos treinamentos são testados, né, semanalmente, a gente tem esse controle semanal. E dos atletas, antes nós iniciamos, né, no começo, com o protocolo dos treinamentos individualizados no começo, né, as primeiras sessões, e aí gradativamente a gente foi agrupando esses atletas até voltar a uma condição normal, né? Então, inicialmente eram realizadas sessões ali individuais, depois passou a pequenos grupos e aí chegou ao trabalho de grupo completo. Com certeza, nesse início, né, a nossa preocupação era justamente em relação a expor esses atletas a cargas tensionais mais altas, né? Então, expor esses atletas a trabalhos que nós consideramos de maior risco, né? Então, um exemplo campos abertos, jogos abertos, onde as acelerações em maior intensidade são maiores, né? As frenagens também são maiores e as exposições às velocidades máximas são maiores. Então, nós começamos com jogos menores, né? Campos reduzidos, jogos mais controlados, trabalhos técnicos, né? Onde não havia confronto, onde não havia disputa entre atletas, mas sim mais deslocamentos com ações técnicas, ou seja, fundamentos, né? E aí depois a gente foi evoluindo. Hoje a gente tem total controle, estamos num estágio bem avançado, bem próximo daquilo que bem próximo ou igual daquilo que nós estávamos apresentando pré-pandemia, né, antes da pandemia, e acredito que o maior problema hoje ainda é o risco de contaminação, né, que aí, como já aconteceu aqui no clube, o atleta tem que ficar em quarentena, e aí tem que ir para casa, interrompe o período de treinamento dele, fica aí entre 1 a 2 semanas sem ser exposto às cargas de treinamento que ele estava realizando diariamente, e aí, consequentemente, isso é dar um passo para trás, é regredir um pouco em relação à condição, né, atual ao qual esse atleta apresenta. Mas no mais, esse período pós-pandemia, graças a Deus, aqui no clube está sendo muito bem controlado. A situação do Walter, ele recebeu uma preparação individualizada, né, nesse período de pandemia, que ele vem acompanhando, ele está bem fisicamente, né? Ele está voltando. O Walter é uma situação específica, acho que se vocês, quem puder assistir aí essa nossa live aqui, pode ir no Facebook do Atlético e acompanhar uma série, né, que tá sendo realizada lá com o Walter. Essa série já tem 4 capítulos e apresenta um pouquinho do que tem sido a realidade de trabalho do Walter. Basicamente, o Walter ficou 2 anos parado, né, sem jogar, em função da causa do doping que ele perdeu, né? Ele foi pego no doping, e aí
consequentemente ficou sem um período de treinamento, engordou e acabou, né, perdendo performance. E aí, quando ele chegou, né, desde a sua chegada, ele vem realizando um trabalho personalizado, onde tem o envolvimento de diversos profissionais dentro do clube, né, que tem contribuído diretamente em relação à performance dele. É nítido, né, quem está acompanhando, quem está observando tanto nas séries aí quanto ele nas redes sociais, tem observado o quanto ele evoluiu e o quanto ele melhorou em 2 meses, né? E é bem provável que num futuro próximo aí na frente ele já tenha condições de jogar e atuando e tá. Você acredita que esse ano mesmo ele retorna? Sim, acredito que sim. Acredito que claro que ele ainda está em processo de adaptação, né? Ele ainda está em processo de desenvolvimento em relação à sua forma física, né? Mas ele está muito mais próximo do que ele estava quando ele chegou. Então, hoje o Walter já está voltando numa condição a ser atleta, né? Ele realmente emagreceu bastante, ele ganhou performance, ganhou massa muscular, vem evoluindo e é provável, com certeza, que esse ano ele já esteja de volta. Mas, né, vamos dar um passo de cada vez e respeitar esse período aí. Boa. Gui? Professor, como que estão estruturadas as categorias de base dos clubes que você passou? Estão ouvindo aí? Sim. Bom, em relação ao modelo, né, metodológico, basicamente nós podemos identificar, né, dentro da formação 3 fases, né? A fase pré-púbere, né, que são as idades iniciais na formação, então são as categorias, vamos dizer assim, dos 7 aos 13 anos ali, né, que seria um período bem definido. Tem clubes que têm, né, essas categorias desde os 7, vindo já desde o futsal, né? Então, por exemplo, o Santos e o Corinthians disputam já a competição, né, nessas categorias no futsal, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, e aí depois eles acabam migrando e fazendo essa interação entre os 2 esportes, né, o futsal e o futebol. Aí, dentro desse período até o sub-13, há, né, esse conciliamento, há essa interação entre os 2 esportes, né? E aí, depois do sub-13, sub-14 em diante, há meio que uma necessidade de direcionamento em relação aos 2 esportes. Ou seja, quem tem mais perfil para o futsal, né, fica no futsal, quem tem mais perfil para o campo permanece no campo. E aí, com certeza, os clubes com maior estrutura, com melhores condições, dividem a categoria sub-15, né, em sub-14 e sub-15, porque esse realmente é um período extremamente influenciado pela maturação biológica do atleta. Então, tem atletas, né, que na idade sub-15 apresentam características físicas muito acima de um atleta da categoria sub-14. Então, dentro desse modelo, houve a necessidade de se dividir nessa categoria. Antes, sub-15 era 14 e 15. Hoje, existe essa divisão, né? Existem essas 2 categorias, sub-14 e sub-15, justamente por esse período maturacional. E aí, depois dos 15 anos, aí nós já realmente conseguimos evidenciar uma diferença maior, né, na formação do atleta. É claro que ainda sob influência do período maturacional,
nós conseguimos já dar um direcionamento em relação ao desenvolvimento do atleta voltado para o profissional, para as características específicas do profissional, tanto para as demandas físicas, né, especificamente relacionado ao treinamento físico, analítico físico, ou seja, treino de força, né, treino de potência, quanto em relação aos treinamentos específicos de jogo, ou seja, a complexidade do jogo é muito maior, né, o conteúdo tático nessas categorias já é muito maior, né? Com certeza a tomada de decisão e a maturidade dos atletas na categoria sub-17 e sub-20 já influenciam bastante em relação à sua projeção, né? E é o que a gente fala, esses atletas nessa categoria já estão muito mais próximos da categoria principal, né? Da categoria com certeza mais desenvolvida do clube, que é o profissional. E ainda tem clubes que têm a categoria de aspirantes, né? Que é aquela categoria que a gente entende que o atleta ele já passou realmente do período de formação, ele já não é mais base, ele já faz parte do profissional, porém ele ainda não é maduro o suficiente, ele ainda não está pronto o suficiente para suportar ou aguentar as demandas específicas relacionadas a um jogo de alto nível do profissional. Então, há alguns anos, né, alguns clubes vêm adotando a categoria aspirantes como um bom caminho, né, no amadurecimento, no desenvolvimento desse atleta e, com certeza, na projeção desse atleta profissional. Aqui no Atlético, o Atlético, eu ia falar isso, o Atlético, ele pode concluir. O Atlético ele tem um modelo muito bacana, né, relacionado aos aspirantes, onde os atletas da base em projeção, né, principalmente da categoria sub-20, já são direcionados e junto com atletas que são observados dentro do mercado, né, brasileiro, né, do futebol, atletas novos em projeção que podem vir a ser contratados e aí dentro disso é realizado um trabalho de desenvolvimento, exposição e com certeza competição, né? Ou seja, esses atletas jogam, né, a categoria profissional e aspirantes, né, do brasileiro. Aqui no Atlético nós disputamos o Paranaense, né? E aí, com certeza, aqueles que tiverem destaque, aqueles que tiverem um bom desempenho dentro da categoria dos aspirantes, com certeza chegam muito mais preparados e prontos ali para suportar as demandas do profissional. Tem muitos clubes que não têm as categorias de iniciação, tá? Que não tem ali tanto a parte do futsal quanto as categorias mais novas ali, sub-11, né, sub-12, até o sub-13. Tem clubes que já iniciam ali na categoria sub-15, né, sub-14. Realmente é um gap, né? Um clube que não tem, com certeza vai ter uma necessidade muito maior e qualidade, vamos dizer assim, principalmente no setor de captação, né? Então, clubes que não têm as categorias iniciais precisam captar muito bem, precisam buscar, né, esses jogadores em pontos estratégicos, em locais estratégicos e trazer realmente esses atletas de uma certa forma garimpados, né, no que a gente tem aí dentro do cenário do futebol brasileiro aí. Então, dentro da formação, é essa estrutura que nós temos em relação à categoria de base. O professor Diego? Professor, a preparação física é sempre constante as avaliações. Eu gostaria de saber um jogador muito acima da média que você trabalhou
e o jogador também que estava sempre abaixo das capacidades físicas, da preparação física dele, só que a técnica dele era muito apurada, muito melhor, e ele conseguia jogar. Bom, eu vou citar desse primeiro atleta que você me perguntou, acho que um dos principais foi o Malcolm. Malcolm, que eu trabalhei com ele no Corinthians. Realmente era um atleta acima da sua idade, acima do seu nível, né? Porque ele sempre apresentou excelentes condições, tanto físicas quanto técnicas e principalmente comportamentais. Era um atleta que sustentava muito bem o jogo, aguentava a pressão, né? Tanto é que ele jogou no profissional muito novo, né? E foi muito bem no profissional e está numa carreira brilhante aí na Europa e está muito bem. Outro atleta eu tenho alguns, né? Dentro dessas características aí é o Maicon, né? Que também, infelizmente, teve aí uma lesão, mas também dentro desse período de desenvolvimento essa característica de superação, de resiliência, de ser um cara muito duro e muito trabalhador, tem um potencial gigantesco. Tem o Léo Jabá, tem o Léo Santos, tem o Matheus Pereira, tem inúmeros aí. Falar um ou outro, Arana, é difícil, mas esses são um dos exemplos. E esse perfil de segundo atleta, com certeza, para mim, é o Pedrinho, né? O Pedrinho, eu trabalhei com ele no Corinthians 3 anos e o Pedrinho na categoria sub-15, poxa, ele chegou, né, para a gente na categoria sub-15 e na época eu estava e nós realmente tivemos que ter muita paciência com ele, fizemos um trabalho bem específico, bem individualizado e a gente conseguiu, acredito, dentro dos estímulos, respeitar, né, as características desse atleta e, como você disse, né, dentro das demandas e das exigências físicas do jogo, ele conseguia se adaptar à sua condição pela sua qualidade técnica e sua capacidade de tomada de decisão, né, a sua inteligência de jogo. Então, inicialmente, era um atleta que sofria muito, né, pelo seu corpo, pela sua estrutura, mas que também teve o seu período, né, de desenvolvimento, de evolução, teve um trabalho individualizado e hoje, apesar de continuar sendo um atleta, né, mais franzino, mais leve, já é um atleta muito mais desenvolvido, muito mais evoluído e ele consegue suprir as demandas do jogo profissional com alta eficiência, alta qualidade, alto desempenho, tanto é que foi campeão aí com a seleção pré-olímpica, né? E está indo agora para a Europa e está muito bem. Vai trabalhar com o Jorge Jesus agora, né? Vamos ver se ele vai evoluir. Exatamente. Ou não, né? Ou não, pode ser que seja. Vamos depender. Acho que sim, Porque... acho que já tá certo. Sim. Lucas? A minha pergunta é uma polêmica que a gente fala aí por aí. Hoje voltou a utilização da caixa de areia, né, professor? O que você acha que essa caixa de areia ela ajuda, ela atrapalha? Qual que é a opinião do Valim, do Juliano Valim? Cara, eu particularmente não uso, né? Eu não tenho essa característica. Já usei, tá? Na época, alguns anos atrás, né? Principalmente no início da minha carreira, ainda em desenvolvimento usei, tive bons resultados, tive um bom
tive benefícios, assim, do ponto de vista principalmente de demanda, de resistência de força, né? E, e nas condições dos atletas, de feedback também, né? Os atletas se sentiam bem após fazer esse tipo de trabalho e, graças a Deus, nunca tive lesão em função de trabalho com caixa de areia, né? Devido às demandas específicas desse tipo de trabalho. Porém, hoje, como eu já citei, né? De acordo com o modelo de trabalho que nós temos, né? Pensando em desenvolvimento do atleta como um todo e não só físico, né? E sim as capacidades físicas já estarem inseridas dentro de um modelo de treinamento voltado para o jogo, eu acho o treinamento na caixa de areia bastante inespecífico, né? A realidade daquilo que o atleta vai encontrar em relação ao jogo, tá? Mas assim, quem tem tempo, né? E realmente acredita que haja condição no seu ambiente, tanto de gestão dos atletas, quanto em relação ao tipo de exposição, esteja ciente, né? Esteja seguro e faça com consciência. Mas eu, Juliano, hoje, dentro do meu repertório, eu não utilizo caixa de areia, até mesmo porque é um ambiente extremamente inespecífico à realidade de jogo do atleta, né? Então, eu acabo optando por outros, né, tipos de trabalho, né, dentro desse objetivo, né, do desenvolvimento de força. Então, essa é a minha opinião. Não sou Legal. contra, né? Uhum. Acho que quem quiser fazer, quem tiver condições de fazer, que faça com muito controle, que faça com entendimento, mas eu, na minha realidade, eu não uso. Eu tenho outros tipos de estímulos no meu repertório que acho que são muito mais eficientes para o meu tipo de trabalho. Legal, porque hoje está voltando, porque o Melo, o preparador físico do Palmeiras, está retornando isso e o pessoal está sempre debatendo sobre esse assunto, que é bem envolvente. Aquilo que eu falei, né? Tipo, você tem que ter o preparador físico do futebol, ele precisa ter uma caixa de ferramentas, né? Ele precisa ter um repertório. E quanto maior esse repertório for, melhor. Acho que tem dois princípios fundamentais. Tanto a variabilidade do estímulo, que é extremamente fundamental para a evolução do atleta, em função da adaptação que ele tem a determinados estímulos, né? Então, é Uhum. importante se variar o tipo de estímulo, né? E tanto em relação à aceitação dos atletas, né? Então, tudo aquilo que fica muito monótono, que fica já marcado, batido, chega num determinado tempo, aquilo vai criando, né, uma certa resistência em relação ao atleta àquele tipo de atividade. Então, é importante você gerar o desafio, você gerar a variabilidade, você colocar estímulos diferentes, que isso também, né, influencia em relação ao estado de aceitação e, com certeza, ao estado de prontidão e aplicação desse atleta em relação aos trabalhos. É aquilo que eu falo. Se você vai fazer um trabalho de coordenação, né, de eficiência mecânica para mudança de direção, se o atleta não estiver bem empenhado para aquilo, se ele não estiver realmente bem concentrado para aquela atividade, tudo que você vai fazer é somente encheção de linguiça. Você vai estar fazendo ali uma coisa que não está tendo aquisição, que você não está melhorando nesse sentido se o atleta não quiser aquilo, entende? Então, de uma certa forma, nós precisamos convencê-los de que aquilo é importante e que ele realize da melhor maneira possível. E, diante disso, quanto maior o repertório, com certeza melhor, né? Aquilo que eu falei, tem gente que usa, né, caixa de areia, mas eu, dentro do meu repertório, a caixa de areia, ela é um dos últimos recursos
nesse sentido. Eu tenho utilizado mais outros métodos, outros estímulos que têm sido, na minha opinião, mais eficientes. Bacana. Professor, você é a favor de jogos lúdicos na preparação física? Eu sou, porém, desde que contemplem, né, uma necessidade específica e dentro de um momento específico, né? Então, aquilo que eu falo, por exemplo, como eu acabei de citar, um trabalho de desenvolvimento técnico, eu preciso que o atleta esteja concentrado no movimento que ele está fazendo para buscar uma evolução, certo? E aí, o movimento, ele passa a ser o objeto principal, né, do pensamento e do nível de concentração do atleta em relação à atividade. Quando você coloca objeto, alguma ação, a atividade, o movimento já não passa a ser mais a prioridade do atleta do ponto de vista de concentração, ou seja, de pensamento do atleta, né? Então, é muito comum assim falar, coloca a bola, né? Após a escadinha, após o movimento coordenativo, e principalmente nas idades iniciais, né, nas categorias iniciais, quando você coloca a bola na atividade, o movimento ele já não passa a ser algo extremamente desprezível para a criança, para o atleta. Exatamente. Entende? Então, por exemplo, você coloca ali um movimento coordenativo, que você precisa que ele faça o movimento do braço, perna, elevação de joelho e tal. Você coloca as barreirinhas, faz. E aí, logo após a execução daquele movimento, ele vai para uma disputa de bola. Um exemplo. Com certeza, a partir do momento que ele iniciar a atividade dele, aquele movimento para ele é insignificante. Ele já está executando o movimento pensando na bola, pensando no adversário dele lá. Então, eu tomo bastante cuidado nisso, tá? E quando a gente fala principalmente de habilidades motoras, a gente tem que saber distinguir essa relação da ludicidade, né, com a brincadeira no sentido da execução das atividades, tá? Eu sou bem enfático em relação a isso, que principalmente no alto desempenho, a repetição ela ajuda muito durante o processo de formação, vamos dizer assim, na aquisição dessas habilidades motoras e na automação dessas habilidades motoras. Por isso, a execução, a repetição, ela é extremamente importante. A partir do momento que eu coloco essas atividades, como eu já citei, de uma maneira lúdica, de forma brincada, o nível de evolução e desenvolvimento para determinadas habilidades motoras, ela vai ficar menor, tá? Então, é importante saber em que momento e para que você está fazendo, tá? Não sou contra, acho legal, né? Mas desde que você sabe qual é o objetivo. Não dá para misturar as duas coisas. Se você quer melhorar a capacidade e a coordenação motora, a habilidade técnica desse atleta, durante aquele trabalho, seja específico, né? Realmente faça um trabalho para isso. Agora, se você quer, dentro de uma semana, né? A gente está perto de um jogo bem decisivo, onde gera uma alta carga tensional, uma alta carga de estresse mental no seu grupo de atletas e tal, e você quer dar uma relaxada, quer dar uma liberada, né, assim, na tensão desses atletas, eu utilizo bastante atividades com ludicidade, mesmo com atletas profissionais, tá? Mas eu sou bem enfático em relação a isso, da questão de não confundir a ludicidade como meio de aquisição com brincadeira, né? Porque, principalmente tratando-se do alto nível, alto desempenho, eu acredito que
é sim necessário ter uma leveza, né, ter uma administração em relação a essa carga de pressão sobre esses atletas, mas eu acho importante também que eles tenham um compromisso com o desenvolvimento deles. Tá? Essa é uma dica que eu sempre dou para preparadores físicos que trabalham em formação. Essa ideia de que é criança e tem que brincar o tempo todo, não é assim não. Até mesmo porque eu tive a experiência de trabalhar nos Estados Unidos, né? E lá a cultura do esporte ela é muito presente durante a formação, né? Durante as idades iniciais. E é nítida a diferença, né? Assim, de comportamento, de comprometimento das crianças em relação ao desenvolvimento de habilidades esportivas, né? Então, você vê ali uma criança americana quando ela vai realizar um determinado esporte, ela é extremamente concentrada, ela é extremamente focada naquilo que ela precisa melhorar, naquilo que ela precisa evoluir, até dentro dos aspectos físicos também. Vamos dizer assim, é um país que tem a cultura do corpo atlético, né, de um desenvolvimento físico muito bem aprimorado, e para isso, cara, é trabalho, né, é fazer as coisas com seriedade, é fazer as coisas com empenho, focado, né, e realmente você consegue ver, né, o quanto isso interfere em relação à evolução e desenvolvimento dessas crianças no sentido esportivo, tá? Ficou claro essa colocação? Eu acho assim, ludicidade é Ficou importante. em algum Eu certo acho que momento. ludicidade, exato. Ludicidade é importante, mas tem que saber os momentos. Eu acho assim, quando se trata de alto desempenho, é importante que a criança tenha um compromisso em relação ao trabalho. E achar que o treino sempre vai ser brincadeira, sempre vai ser recreativo, eu acho que parte para um outro tipo de padrão de trabalho, né? Acho que muito mais voltado para o caráter social, né? Vamos pensar assim, recreativo, né? Nas escolinhas. Mas quando eu falo de alto desempenho, eu acho que é importante também que se tenha bastante seriedade e bastante compromisso em relação ao trabalho. Show, professor. Estamos chegando então ao fim, mas antes aqui a gente tem 2 quadros que eu vou passar a bola para o Gui, para ele passar para você. É bem leve, a parte complicada já foi. Gui. Professor, a gente chegou no nosso encerramento aqui, agora chegou a parte mais tranquila do programa, né? A gente tem 2 quadros aqui do programa. O primeiro, que é o mais tranquilinho, é você escalar a sua seleção dos seus 11 jogadores brasileiros, atuando dentro ou fora do país, e o seu treinador. Se você fosse o técnico da seleção hoje, quem você estaria levando? Então, mas então da atualidade, né? Não é de todos os tempos. Isso, da atualidade. Da atualidade, tá? Ou eu sou o treinador? Você tem que colocar o treinador. Você vai convocar. Só que o Você treinador hoje você vai escolher é o também. dirigente da CBF. Você convoca e contrata o treinador. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Então, com certeza o treinador é o Dorival, da minha seleção. Dorival Júnior, tá? Vamos lá. Goleiro. Alisson, com certeza. Lateral direito. Cara, eu ainda optaria pelo que ele vem apresentando, Daniel Alves. Ainda. Tá?
Por mais que ele já seja um atleta mais velho, assim, mas ele ainda joga em alto nível. Dupla de zaga, para mim, Marquinhos e General, Thiago Heleno. Boa. Lateral esquerdo, cara, da lateral esquerdo difícil, hein, meu. Ainda tenho minhas dúvidas ali. Caramba, cara. Lateral esquerdo, cara, de verdade, eu arriscaria hoje o Renan Lodge. Boa. Vamos lá, volante. Eu colocaria Casimiro. E os outros dois seriam Felipe Coutinho e... Cara, eu gosto muito desse atleta, até assim, por poder conhecer um pouco mais ele, né? Mas acho que ainda tem muito a evoluir. O Bruno Guimarães, só que o Arthur também acho que está mais pronto. E aí no ataque seria Neymar, Gabriel Jesus e ainda apostaria no Douglas Costa. Era. Técnico? Dorival Júnior. Dorival. Era Dorival. Agora é as famosas rapidinhas do Futástico, professor. São 15 perguntas. Aí você responde rápido numa frase, fica a seu critério aí, beleza? Tá bom, vamos lá. Defina Juliano Valim. Cara, um cara extremamente espontâneo e extremamente assim, realizado. Acho que ainda tenho muito a evoluir, mas sou muito realizado e grato por tudo que a vida já me deu até agora. Melhor jogador com quem trabalhou. Pô, são vários, cara. São vários mesmo. Então cita um dos vários. Tá. Você lembrar aí. Cara, o melhor foi para mim o Malcom. Melhor clube em que trabalhou. Ah, esses estão de sacanagem, cara. Se quiser pular, fica à vontade. Pô, eu tenho carinho por todos, cara. Todos. Todos para mim foram muito especiais. Respondido. Respondido. Eduardo Barros, um dia será? Com certeza. Isso sem dúvida nenhuma. Ser campeão pelo clube do coração ou chegar à seleção brasileira? Seleção. Essa daqui é tradicional do nosso canal aqui. Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo. O ídolo do esporte? Phelps. Melhor treinador brasileiro? Hoje? Dorival. Melhor treinador europeu? Cara, acho que o Klopp.
o jogador que será a esperança do futebol brasileiro? Caramba. Tá difícil, hein? Mas tem alguns atletas aí que, né, pela experiência que eu tive na base jogando, eu posso citar alguns, né? Até os que estão na seleção, né? O Pedrinho, vejo o Caio Jorge com um potencial grande, Rodrigo com um potencial grande, né? E vejo aí também os atletas de trás, né? Bruno Guimarães, o próprio Bambu, né? Acho que esses são alguns aí. Dos Estados Unidos, 3 pontinhos. Eita! Nos Estados Unidos eu aprendi muito, aproveitei muito e gostava muito da minha lifestyle, cara. Nossa, era bom demais. Nossa, era bom. Dorival Júnior, para mim, é Um excelente profissional e pessoa. Um ser humano fantástico, com uma baita capacidade de lidar com as pessoas e conviver com ele é muito bom. Se não trabalhasse com futebol, seria? Cara, que eu tenho muita admiração é médico, né? E pela lifestyle, assim, piloto de avião, cara. Acho que E para fechar, o que falta para o Brasil ser hexa? Bom, acho que o que falta é realmente a gente evoluir em termos de gestão, né? Talvez na forma como conseguimos administrar né, o futebol brasileiro como um todo, né? E até, né, a distribuição desse cenário, né, em relação ao mercado exterior, né? Então, eu vejo que nós temos muitos bons profissionais trabalhando, né, nos diversos clubes, principalmente na formação. E eu vejo muitos bons atletas, muitos bons jogadores. Aí o pessoal fala, jogador de antigamente. Não, eu acho que os jogadores de hoje em dia têm muita qualidade. O que eu vejo de maior dificuldade realmente hoje, quando comparado anteriormente, é a gestão, né, da carreira desses atletas no sentido de maturidade, de controle em relação ao desenvolvimento humano, né, desses atletas. Então, quais são as prioridades hoje, quais são as necessidades desses atletas e de que forma que isso tem acontecido de maneira precoce, né? Então, antes do atleta, para ele ir para o exterior, ele tinha que apresentar muita coisa no profissional, né? Ele tinha que ser já de verdade, ele já tinha que estar desenvolvendo, né, um futebol realmente de muito alto nível. E hoje em dia isso se tornou cada vez mais precoce, né? Então, às vezes o atleta vai para fora, não estando pronto, né? E realmente necessita-se de muito mais tempo de experiências, necessita-se de muito mais tempo de jogo, né? Necessita de aquisição de habilidades fundamentais em relação ao desenvolvimento dele como atleta.
isso acaba sendo interrompido em função de contrato, em função de dinheiro, muitas vezes, né? Porque muitas vezes o atleta ele vai para fora, não joga, né? Passa 2, 3 temporadas sem jogar. E para mim, do ponto de vista de desenvolvimento, com certeza, além dos treinamentos, é fundamental que o atleta jogue, que seja exposto o tempo todo ao jogo, né? Aos 90 minutos valendo ali. Para mim é isso que faz o atleta evoluir, faz ele crescer, principalmente os mais jovens. E aí é nesse sentido que eu acho que a gente precisa retomar, né, esse controle em relação ao desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal dos nossos atletas. Porque, olha lá, profissionais, né, e jogadores, a gente tem muito, muito, muito bem, assim, ofertados, assim, nós realmente temos ótimas condições de matéria-prima, matéria humana, né? Mas acho que ainda falta um pouquinho a gente se organizar melhor. Show, professor. Posso responder as perguntas que deixam nossos convidados de cabelo em pé? Vamos para as considerações finais aí. Lucas? Beleza. Não entendi. Lucas, considerações finais. Não, eu tava. Ele tinha falado alguma coisa, por isso que eu falei. Mas relaxa. Obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. E sucesso na carreira aí. E é bom ter profissionais assim como você, assim, para dar uma aula pra gente aqui hoje. E para todo mundo que vai assistir também, né? E agradeço muito mesmo, de coração, a presença. Valeu. Show. Gui? Professor, muito obrigado por ter cedido seu tempo para estar aqui com a gente. Acredito que foi uma resenha bacana. Acredito que a galera vai curtir aí no canal. Desejo muito sucesso aí no Atlético Paranaense. Tamo junto e espero aí, em breve aí receber as novidades e quem sabe um dia tá fazendo estágio com vocês aí. Diego? Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite do Futático. Mais um conteúdo bacana para o pessoal que vai assistir sobre preparação física. Muito sucesso na temporada e muito sucesso na carreira aí também. Até mais. Professor, gostaria de agradecer você por ter aceitado nosso convite. Muito sucesso na temporada, muito sucesso na vida. Conforme eu sempre falo aqui, o Futático é a casa do futsal, do futebol. Portas sempre estarão abertas para mostrar o trabalho. Hoje você nos deu uma aula para quem está assistindo e gostaria de pedir para você deixar sua rede social para a galera acompanhar seu trabalho e tudo mais. Beleza. Primeiramente, eu que agradeço, tá, rapaziada? É um prazer estar aqui com vocês. Realmente foi um bate-papo bacana. É o que eu sempre falo, né? Às vezes a gente tem muito... É um conteúdo denso, né? São muitas coisas para a gente trocar informação, né? E fazer isso de uma maneira mais leve, porque, querendo ou não, quando você fala de uma live no YouTube, tem que ser uma coisa mais tranquila, senão quem está assistindo também perde interesse. Não pode ter tanto esse caráter de aula, né? Mas foi um prazeraço, foi muito bom aqui estar trocando ideia com vocês, fazendo um bate-papo e eu sei que muitos de vocês pretendem trabalhar com futebol, né? E acredito também que quem vai assistir essa live, com certeza também alguns têm interesse em trabalhar com futebol. Eu falo que futebol é apaixonante, né? Principalmente pelo fator da competição, de você poder jogar, de você ganhar, de você perder, né? Mas o mais importante é fazer com amor, né? E realmente, quando você faz com amor, independente de onde você saiu, né? Seja de um lugar pequeno, seja de um clube pequeno, seja de uma cidade pequena, seja de uma universidade pequena,
qualquer pessoa tem condições de chegar ao mais alto nível, desde que se prepare para isso, desde que trabalhe para isso e desde que acredite muito naquilo que faz, que isso com certeza é fundamental. E para acreditar tem que ter muito conhecimento, tem que ter formação, tá? Então, obrigado a todos, um prazer imenso estar aqui com vocês e espero aí que o canal de vocês aí seja sucesso aí e fico na torcida e parabéns aí pela iniciativa de vocês, pelo conteúdo muito bom. E minha rede social é Juliano Valim, né? Juliano Valim com 2 L's e M de Maria no final, do Insta, do Facebook também. E quem quiser me acompanhar, é só entrar lá. Ô, professor. Então, galera, vamos chegando ao fim de mais um conteúdo. Sigam @futático_10, inscrevam-se no canal, ativem a famosa sineta para acompanhar esses conteúdos. Estamos chegando lá. Valeu, galera. Até a próxima.